Olha, a pergunta que a gente vai ver hoje parece super simples, né? Quem vende Bitcoin paga imposto. Mas, como a gente vai ver, a resposta, ela vai muito além de um simples sim ou não. Bora desconstruir essa dúvida para entender o que ela realmente significa no mundo dos ativos digitais. É essa aqui. A pergunta que deu o pontapé inicial para toda esta nossa análise. Quem vende Bitcoin paga imposto? É uma pergunta direta, super relevante e com certeza é uma dúvida que fica martelando na cabeça de muita gente que está começando a explorar esse universo, né? E veja bem, essa não é uma pergunta qualquer não. Ela é um verdadeiro divisor de águas. É um sinal claro, sabe, de que a pessoa está deixando de ser só uma curiosa no assunto para assumir de vez a responsabilidade pelos seus investimentos. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O ponto-chave é justamente este. Não existe uma resposta de prateleira, um sim ou não, que sirva para todo mundo. A resposta certa vai depender. Depende de quanto foi vendido, do lucro que se teve, de outras movimentações, enfim. É por isso que, antes de sair procurando a resposta, a gente precisa primeiro entender a pergunta a fundo. Então, para a gente entender de verdade o que está por trás dessa questão, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar ela em pedacinhos. Tipo desmontar um quebra-cabeça, sabe? Cada peça vai mostrar uma camada diferente do que está em jogo aqui. Vamos começar pela ação. A primeira parte. Quem vende? Isso aqui coloca a gente bem no epicentro da coisa, no momento exato da transação. É aquele ponto em que um ganho ou até uma perda acontece de fato, e o ativo digital se transforma, na maioria das vezes, em dinheiro de verdade. Ok, depois da ação vem o quê? O ativo, Bitcoin. Poderia ser qualquer outra cripto, claro, mas o fato de ser Bitcoin já nos joga direto para esse universo específico, né? Com todas as suas particularidades, suas regras de mercado e como a regulação enxerga ele. E para fechar, a gente chega na consequência, a parte que todo mundo quer saber. Paga imposto? É aqui, gente, que a ponte é construída. A ponte entre o mundo digital, todo descentralizado das criptos, e o mundo das regras, do sistema financeiro tradicional. É exatamente nesse ponto que a teoria bate de frente com a prática. Bom, essa primeira parte da pergunta, o vender, nos leva para um conceito um pouco mais formal. Vender não é só dar um clique no aplicativo. Tecnicamente, é uma venda de ativos. E por que isso importa? Porque no Brasil, por exemplo, se a venda de criptoativos passar de R$ 35 mil num único mês, pronto, já não tem mais isenção sobre o ganho de capital. Viu como o termo técnico faz diferença? Do mesmo jeitinho, pagar imposto também tem um nome mais oficial, digamos assim. A gente está falando das obrigações fiscais. E olha, isso aqui não é uma escolha, tá? É uma responsabilidade legal. Isso significa declarar que você tem aqueles criptoativos e, claro, informar todas as operações para a Receita Federal. Ok, agora que a gente já entendeu os termos e como eles funcionam na prática, vamos adicionar uma outra camada de contexto. E essa camada vem da própria fonte original e, olha, ela muda completamente o jeito que a gente olha para aquela pergunta inicial. O material que inspirou toda essa nossa análise vinha com uma hashtag consultoria financeira. E isso, pessoal, é uma pista, e que pista. Não é só uma pergunta solta, jogada na internet. Ela está dentro de um contexto muito maior, o contexto de alguém que está buscando orientação profissional. E o que essa hashtag quer dizer, afinal? Pensa bem. Ela coloca a pergunta em outro patamar. Ela mostra que quem está perguntando já sacou que a resposta não é tão simples assim e que as consequências de fazer a coisa errada são sérias. É basicamente a diferença entre perguntar para um amigo no churrasco e procurar um especialista, um profissional. E é isso que nos leva para a verdadeira resposta. E o mais curioso é que ela estava lá na fonte o tempo todo. A solução, na verdade, não é um dado, uma informação única. É um processo. E olha só, a frase que vinha junto com a pergunta original era essa: quer saber mais? Vamos conversar. Pessoal, essa é a conclusão mais importante de todas. A fonte não dá uma resposta pronta, ela faz um convite. Um convite para uma conversa. Isso faz todo sentido, né? Pensa bem, com tantas regras, limites de isenção, alíquotas que mudam dependendo do ganho, obrigações de declaração, como é que a resposta para uma coisa tão complexa poderia ser achada numa busca rápida na internet? Simplesmente não dá. Então, o caminho que a gente descobriu aqui pode ser resumido em 2 passos bem simples. Primeiro, reconhecer que a pergunta é mais complexa do que parece. E segundo, que é o mais importante de tudo, buscar uma conversa informada, um diálogo com um profissional que possa guiar a gente no meio dessa complexidade toda. Essa pergunta sobre Bitcoin e impostos, no fim das contas, nos ensinou uma lição valiosa. A resposta certa não é uma informação, é um diálogo. As regras estão sempre mudando e cada situação é única.
A verdadeira questão, então, não é se paga imposto, mas sim como se preparar para isso. Fica a reflexão. Essa conversa financeira tão importante começa quando?